Obrigado. Queridos irmãos, boa noite, boa tarde. Com a graça de Deus, que o Senhor nos abençoe neste momento em que estamos juntos aqui. Eu sou feliz e estou feliz. E eu tenho a honra mesmo, fui muito honrado esses dias em estar aqui com o pastor Miguel e a irmã Cristina. Eles nos receberam como se fôssemos parentes próximos, de tanto que nos ofereceram a sua casa e tanta comodidade, de maneira tão carinhosa, tão afável. Isso é muito bom. Nós nos conhecemos ano passado, mas criamos um vínculo, uma amizade, e durante o ano viemos nutrindo esta amizade. Estamos aqui agora, não temos palavra para retribuir a vocês o carinho que vocês nos estão dando, amém? O pastor Aloysio, já o conheço há 3 anos, e eu quero dar uma sugestão aqui à igreja. Se um dia vocês tiverem uma conferência de aniversário de igreja, ou fazer uma atividade de fim de semana para ouvir uma pessoa, um pastor abençoado e ungido por Deus, convidem o pastor Aloysio. É um homem de Deus, tem uma palavra edificante. Todas as vezes que eu o ouço, eu saio edificado, amém? Muito bem, Isa, minha esposa, somos casados há 24 anos, temos 2 filhos. Everton, que não está aqui, está em Jacksonville, moramos em Jacksonville, norte da Flórida, e ele está trabalhando, não pôde vir. Evelyn, 17, está conosco, e estamos ali há 3 anos, somos membros de uma igreja americana, e recentemente iniciamos o ministério de tradução para a língua portuguesa com aquela igreja. Estamos tendo boas experiências ali, né? Mas eu quero falar pouco de mim, porque quero falar mais de Deus e de Cristo. A única coisa que eu posso acrescentar é que, com muito orgulho, sou paulistano, né? Não sou paulista, sou paulistano. Sabe a diferença? O paulista nasceu no estado, o paulistano nasceu na cidade. Então, eu nasci no centro de São Paulo. Mas não sou corintiano, essa é a vantagem. Porque Corinthians aqui comigo não tem vez. Muito bem. Tendo dito todas estas palhaçadas, vamos ao que interessa. Vamos àquilo que é a razão pela qual nós estamos reunidos aqui. Nós estamos reunidos aqui para louvar ao Senhor. Quando a igreja se reúne com um propósito: cultuar a Deus. A igreja se reúne com um objetivo: louvar ao Senhor. A igreja se reúne com uma só missão: servir ao Senhor através da ministração da sua palavra. Todas as vezes que você vem à igreja e o teu objetivo não é adorar a Deus, você está pecando diante de Deus. Você está deixando de receber bênçãos, e você está deixando de dar a honra e a glória àquele que merece a honra e a glória, sobretudo no momento em que nós nos reunimos como igreja. Então eu gosto de dizer, por exemplo, nós vimos uma criança aqui correndo para cá e brincando, e eu digo: isto não atrapalha o culto. Uma criança como esta inocente aqui, aprendendo a louvar, ela não atrapalha o culto. O que interrompe a comunhão com Deus, tem algo pior do que isto, ou isso não é ruim, mas tem algo que nós não percebemos e realmente afeta a nossa comunhão com Deus. Por exemplo, quando nós estamos com o nosso coração amargurado e não conseguimos louvar a Deus porque não estamos em paz com aquele que está também no mesmo culto em que nós. Ou quando nós estamos bem com Deus, mas nós não resistimos ao Twitter durante o culto, ou a uma chamada do Facebook, e abrimos o telefone para ver o que está acontecendo, a mensagem que chega. Isto quebra a tua comunhão com Deus. Não é uma criança que vem aqui pular e brincar, muito embora dentro das limitações. Então eu pergunto: você está aqui hoje para louvar a Deus? Normalmente o pastor da igreja anuncia que tal dia terá um pregador de fora. E muitas pessoas dizem: eu venho porque me disseram que vai ter um pregador novo, eu quero ouvi-lo. Se você veio aqui para ver a um pregador, Deus ainda pode te abençoar, mas esse não é o propósito pelo qual você deveria ter vindo. Você vem aqui para louvar a Deus, para servir ao Senhor. Como igreja do Senhor, nós temos ao longo dos tempos perdido esta visão do que é ser igreja.
E eu olho para a palavra, e eu encontro em Mateus capítulo 18. Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias e lessem comigo. Mateus capítulo 18. Versículo 11 e até ao 14. Mateus capítulo 18, versículos 11 a 14. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontrar, ou a encontra, em verdade, vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99, porque não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toma conta desta igreja. Toma conta de nós. Fala ao nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de lermos e estudarmos a Tua palavra. Seja o Teu Espírito Santo a nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Aqui está Jesus contando uma parábola. A parábola da ovelha perdida. E eu não vou contar nada de novo. Porque em 2000 anos de igreja, em 2000 anos de cristianismo, quantos milhões de pregadores já usaram este texto, inspirados pelo Espírito Santo, para escreverem ou para pregarem, para falarem aos nossos corações. Então é bom sempre relembrarmos aquilo que nós já aprendemos ao longo dos nossos anos de vida cristã. É sempre bom relembrarmos aquilo que nós já temos sido ensinados pelos nossos pastores. Nós temos que relembrar as coisas boas. Você não relembra os votos de casamento que você fez, para que a tua fidelidade conjugal permaneça? Você não relembra princípios, votos que você fez com Deus, para que isto te leve ainda mais além? Relembramos ensinamentos fundamentais aqui. Mas eu gostaria de quebrar este silêncio áureo que reina aqui, que me deixa até um tanto temeroso, com uma pergunta. Você já teve algum imprevisto que te tirou da rotina do dia a dia? Já aconteceu com você de você ter programado alguma coisa e fugiu da rotina completamente por algo que você não esperava? Todos nós. O tempo todo, alguns mais, outros menos. Mas é impossível que nós, ao longo da nossa vida, não tenhamos tido experiências frustrantes, desagradáveis ou extraordinariamente belas, fora do comum, que nos tirassem da rotina, que nos tirassem do cotidiano, não é? Normalmente as coisas boas que acontecem, nós não consideramos muito como imprevistos. Nós damos o título de imprevisto àquilo que nos desagrada. Imprevistos têm acontecido este fim de semana, comigo, com o pastor Aloísio, pelo menos até onde eu sei. Nós estávamos programados para virmos de Jacksonville, chegamos ao aeroporto. Eu não sou marinheiro de primeira viagem, viajamos já por viagens internacionais, já há muitos anos e por muitos países, e nós estávamos ali no aeroporto e de repente nos fizeram errar a fila e nós perdemos o voo. E quem nos fez errar a fila foi o próprio funcionário da companhia aérea.
E quando nós chegamos ao nosso destino, ali ao gate de embarque, o avião já estava saindo. E eles disseram, vocês vão ser remarcados para amanhã. E eu disse, eu não vou sair daqui enquanto eu não estiver dentro do avião. Eu não vou, porque vocês erraram, vocês vão ter que providenciar um outro avião para mim. Eu não poderia sair no dia seguinte, já havia programado com eles, já havia feito um roteiro de coisas, deixar o sábado livre para passearmos aqui na bela Los Angeles. Não poderia chegar aqui depois do programado. Um dia depois, não por erro meu. E então, eu não aceitei a palavra dele, chamei o supervisor, conversamos, e ele conseguiu nos remandar de Jacksonville, que é Flórida, nos mandaram, se vocês têm um mapa americano aí na cabeça, nos mandaram a Baltimore, de Baltimore a Detroit, e de Detroit aqui. 6 horas a mais de viagem, chegamos 2 horas da manhã no horário de vocês, nosso horário já eram 5. Mas chegamos, e em tudo demos graças, louvamos ao Senhor, porque estivemos aqui. Dentro do previsto, sábado já estávamos de pé para termos o dia livre. Já o imprevisto do pastor foi pior que o meu, né? Quase teve que dormir no carro, coitado. Imprevistos na tua vida que acontecem e te tiram do que você havia planejado. Como você reage? A minha pergunta é essa, como você reage? Qual é a tua atitude? A maneira como nós reagimos às circunstâncias adversas da vida mostram muito claramente como nós somos diante de Deus. Como nós espelhamos o caráter cristão. Como nós transmitimos, mesmo inconscientemente, tudo aquilo que nós absorvemos ou tudo aquilo que nós pensamos absorver ao longo dos anos da nossa caminhada com Cristo. Existem imprevistos que podem ser evitados. Existem imprevistos que podem ser evitados. Você está andando a alta velocidade na freeway, na highway, e o carro que está à tua frente, de repente, freia muito rapidamente ou estoura um pneu, e você não tem tempo de frear e bate no carro, e outro vem e bate atrás, e outro vem e bate atrás. Conhecem essa história, né? Esses imprevistos podem ser evitados, porque tem uma lei que diz que você tem que manter uma certa distância do carro que está à tua frente. Porque se você bate atrás, você é errado. Você não contava com aquilo, mas é uma hipótese, que na mínima possibilidade pode acontecer. O casal chega para o pastor e fala, pastor, temos uma notícia para o pastor. E qual é? Pastor, nós precisamos marcar a data do casamento, porque aconteceu um imprevisto. E eu engravidei. Esse é um imprevisto que pode ser evitado. Tem conselhos bíblicos, tem aconselhamento, tem como trabalhar com essas circunstâncias. O patrão chega para o empregado e diz, você está demitido. Por quê? Porque eu te peguei roubando, a câmera flagrou você roubando. E aí você não consegue ter coragem de contar para a igreja, para todos, que você foi flagrado nessa situação. É uma circunstância que você poderia ter evitado. Então existem imprevistos que podem ser evitados, mas existem outros que não. É nessa hora que você tem que ter o equilíbrio. E aí eu olho para a palavra e vejo um imprevisto aqui. Aqui aconteceu um imprevisto. Uma ovelha se desgarrou. Uma ovelha saiu do rebanho. Uma ovelha fugiu. Este é um imprevisto que era previsto. Porque o proprietário das ovelhas sabe que isto pode acontecer e ele está atento. A ovelha que não sabia que ao se desgarrar, ela seria tão desgarrada. Acontece isso com a gente, não é? Às vezes a gente vê na igreja pessoas que falam, não, eu vou brincar com o pecado só um pouquinho porque não vai ter problema. E de repente ele quando vê, já está fora completamente, não é? Então, eu quero analisar hoje aqui esta palavra, muito rapidamente, em 2 aspectos. O aspecto da verticalização e da horizontalização da igreja. Vejam que a cruz ela foi formada de 2 madeiras, uma vertical e uma horizontal. A igreja também ela tem que ter
dois propósitos, o propósito vertical e o propósito horizontal. Igreja como igreja, nós nos reunimos para louvar ao Senhor e para pregar a sua palavra. Nos reunimos, ou somos igreja, para servir ao Senhor, para servirmos ao Senhor e para ministrarmos a palavra aos corações. Esta é a missão da igreja. Todo o ministério da igreja se resume nisto: louvar a Deus e servir as pessoas, pregar as pessoas, ministrar as pessoas, ajudar as pessoas e trazer as pessoas para com elas louvarmos a Deus. E esse ciclo se repete. Louvamos a Deus e servimos as pessoas. Louvamos a Deus e servimos as pessoas. E aqui uma ovelha se desvia e o pastor vai atrás e cura aquela ovelha e traz para o rebanho de novo. Mateus e Lucas contam esta parábola. Dois evangelistas narrando esta parábola, cada um dá uma ênfase diferente. Um diz que era uma ovelha perdida que foi salva. O outro diz que era uma ovelha que já era salva, mas que teve um desvio e que o pastor a trouxe de volta. Depende da ênfase que você queira aplicar aqui. Mas veja bem, eu quero considerar um aspecto que não está aqui na palavra. Não uso a palavra como pretexto, mas eu quero considerar um aspecto de quando aquela ovelha é trazida de volta para o grupo das 99. Como as outras ovelhas reagem quando aquela ovelha é trazida de volta? Talvez ela vem suja. Talvez nós estamos cuidando de uma cachorrinha de uma família que foi viajar para o Brasil, e essa cachorrinha, quando ela sai lá na grama, ela volta toda suja, ela tem o pelo muito branquinho, e quando ela volta a gente tem que dar banho, essa coisa toda. E como voltou aquela ovelha ao aprisco? De repente suja, de repente ferida, de repente sangrando, de repente faminta, diferente do cuidado daquelas outras. Como aquelas outras reagiram? Como aquelas outras olharam para aquela ovelha? Olha, irmãos, quando nós olhamos para esta palavra, nós encontramos aqui que o dono da ovelha foi atrás dela e teve alegria ao trazê-la de volta. Esta é uma mensagem simples e profunda de Jesus Cristo. Ele tem alegria em ir e buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tem alegria quando Ele salva você. Você que não nasceu em um lar evangélico. Você que veio de uma experiência já de adulto com Cristo. Você se lembra qual foi o impacto na tua vida, a mudança de rota na tua vida, o dia que você encontrou-se com Jesus, ou o dia que Jesus encontrou-se contigo? Esse dia houve festa no céu. Encontrar-se com Cristo é uma alegria para nós, mas é uma alegria para Deus também. Aqui o Senhor Jesus, Ele está ensinando isso, que houve alegria no coração daquele homem que encontrou a ovelha. Deus tem o prazer em salvar pessoas. Deus tem prazer em trazer pessoas para dentro da sua família. Deixá-los, fazer com que eles deixem de ser criaturas e passem a ser filhos de Deus. Aqui nós encontramos esta alegria no coração deste homem. Deus tem alegria em nos salvar, irmãos. E Deus já fez tudo o que poderia ser feito para que todos nós pudéssemos ser salvos. Não tem ninguém que está além, ao de lá do alcance da graça de Deus. Não tem ninguém que é tão mais pecador do que eu ou você, que não possa ser salvo. Porque quanto mais pecado ele tem, mais a graça de Deus se manifesta nele. E o fato de que você e eu não tornamos públicos os pecados secretos ou intencionais que mantemos, isso não faz com que você e eu sejamos menos pecadores do que aquele que não tem vergonha de esconder os seus pecados publicamente. A única coisa é que nós temos medo de perder o status. Nós temos medo de perder o equilíbrio da família. Nós temos medo de perder o emprego. Nós temos medo de perder o nome, e nós zelamos por isto, mas isso não nos faz menos pecadores do que eles. Todavia Deus nos agracia de maneira tal, que quando nós dizemos: Senhor, eu sou fraco, eu posso cair, Deus nos dá o Espírito Santo para nos manter de pé. Então não é por nós mesmos, é pela graça de Deus. E aí,
eu vejo aqui esse Cristo maravilhoso que ama e que salva pessoas. Eu conheci um homem, eu conto todas as vezes a ilustração deste homem, porque este homem, eu aprendi muito com ele. Nós carinhosamente ou maldosamente o chamávamos de Brutus, do papai, porque ele era fortão, altão, barbudão, andava sempre com camiseta regata, bermuda e chinelo de dedo. Ia no banco, eu era bancário, eu ia no banco e nós o chamávamos de Brutus. Até porque Brutus talvez fosse mais bonito do que o nome dele, que era Esmeraldo. E ele tinha um sorriso um pouco assim, sabe aquele sorriso sedutor de homens que vivem, né, querendo seduzir as mulheres, né? Um sorriso assim, e ele tinha um dente de ouro, então era uma aparência que os homens tinham pavor e as mulheres tinham medo. E ele andava sempre daquele jeitão assim. Um dia, encontro Esmeraldo, camisa de manga longa, calça comprida, roupa bem decente, barba feita, todo equilibrado, sem mais aquele ar de uma pessoa maliciosa. E eu já não estava mais naquela agência, tinha ido passear lá, encontro Esmeraldo. Esmeraldo, que alegria te ver aqui, meu amigo, mas você está diferente. Ele disse, sim, Newton, eu tenho que te contar uma coisa. O que foi? Jesus me encontrou. Que alegria, irmãos, quando um homem sente que ele foi salvo por Cristo. E que alegria quando você é o agente de transformação dessas vidas. Você já teve essa alegria? Já levou alguém a conhecer Jesus e alguém disse, hoje eu sou filho de Deus, por intermédio daquele ali. Todos nós somos perdidos. Esta palavra está dizendo aqui, aquela ovelha que se desgarrou, as outras poderiam se desgarrar também. O dono estava sempre atento, significa que há em nós uma tendência humana de queremos nos desviar do Senhor. Deus que nos protege, Deus que nos livra e que nos abençoa. Há em nós essa vontade latente de fugir para longe de Deus. E o Espírito Santo nos cerca. E aí, ele vai e salva aquela vida. Houve um menino, um rapazinho, tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade, uma família que era destruída, uma família pobre, gente bem pobre mesmo, no interior de uma cidade pequena, de um estado pequeno. Aquela família, eles viviam brigando, pai e mãe. E de repente, para que não haja morte, eles se separam. E o marido deixa a esposa. E a esposa o marido vai embora. A esposa doente, epilética. Os filhos sofrendo a pressão tremenda de uma mãe esquizofrênica. Com muita necessidade financeira em casa, frequentando, desde a época em que o pai morava com eles, frequentando todo tipo de atividades religiosas para encontrar cura à epilepsia da mãe. E aí começam na magia branca, no Allan Kardec, no Espiritismo, depois vão para a magia negra, para a Umbanda, para a Quimbanda, para o Candomblé. E os filhos crescem vendo os pais oferecendo galinha negra nas encruzilhadas à meia-noite. E vêm os espíritos na casa deles e fazem cirurgias espirituais. E a casa toda cheia de estrelas de Salomão e todo tipo de desenho. E vêm os bruxos a fazerem as suas orações ali, e velas e estátuas. E numa circunstância dessa, todo mundo perdido, o feiticeiro ali, o chefe do terreiro, disse que aquela família estaria toda perdida. As filhas não teriam bom casamento, o filho não teria nem casamento. E de repente, há um imprevisto belo. Deus cruza a vida daquela família, vem morar ao lado da casa deles, pessoas simples, pessoas sem estudos, pessoas sem instrução, mas com o coração voltado para missões, atividade horizontal da igreja. E aquele casal prega a palavra, aquela família prega a palavra, para esta família já destruída, já não tinha mais o pai.
E um a um, Deus foi salvando aquela família. Um a um, Deus salvou primeiro a filha mais velha, depois o filho, e depois a caçula. E depois de 5 anos de libertação, com demônios tomando aquela mulher dentro do templo, e aquela mulher batendo no pastor, finalmente ela é libertada também. E Deus faz uma transformação na vida daquelas pessoas. O que é isso, irmãos? É Deus indo nos encontrar, e nós perdemos muitas vezes o gosto de estar com Deus, só porque achamos que o louvor não é bom, porque a palavra não é boa, quando nós nos reunimos para louvar a Deus, não ao homem. E Deus mudou a história daquelas pessoas. A irmã mais velha virou missionária, trabalha com casais de maneira espetacular. É uma líder de casais que pessoas vêm para ouvi-la, sem formação teológica, mas com o coração para evangelizar e para trabalhar com o ministério de casais. E o filho, Deus o levou para o seminário, Deus o chamou para ser pastor, e hoje ele está pregando na primeira igreja batista de Los Angeles, primeira igreja batista brasileira de Los Angeles. Não tem preço aquele que já estava destinado à morte. Não tem palavra que possamos dizer, Senhor, muito obrigado, ainda que vivamos milhões de anos, não será suficiente. Pense naquilo que Deus fez por você. Pense no sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Ali foi o cúmine de todo o sacrifício dele. Reconheça aquilo que Cristo fez por você. Como igreja, e como vida, e como família, louve ao Senhor. Seja uma ovelha agradecida a Deus. Sirva ao Senhor com o teu coração. Mas aí tem a outra parte da mensagem, e já a conclusão, onde a ovelha veio para dentro do aprisco. E como ela se relacionou? Como ela foi aceita de novo? Vocês sabem, nós tivemos cricheto, hamster. Nós tivemos hamster uma vez, a minha filha ficou doente, nós compramos um hamster para ela. Se você ficar curada, nós vamos comprar um hamster para você, que ela queria ter um hamster. Aí compramos um hamster. E os hamsters, eles têm uma coisa muito interessante, eles vivem todos juntos quando são filhotes, mas se você tira ele dali, depois de 48 horas ele já não é mais aceito de novo. Ele já perdeu o cheiro, ele já não é mais da família. Aí depois de algum tempo compramos um outro hamster para colocar ali, os dois. Sabe o que aconteceu? Eles lutaram até a morte. Lutaram de dentes e unhas, enquanto os dois não estavam acabados. Pior do que aquela luta do Rocky Balboa. Enquanto eles não estavam destruídos, os dois, eles não cessaram. Eles não cessaram. Às vezes, nós nos esquecemos de que a igreja, ela tem a missão vertical, mas também tem a missão horizontal. Que é abraçar os desabraçados. Que é amar os desamados. Se essa palavra não existe, eu acabei de criar. E aí, nós vemos Jesus ensinando isso daqui. Em outras parábolas também. Trazer de volta para o aprisco, a missão da igreja. Abraçar, é missão da igreja caminhar juntos, dar o ombro, é missão da igreja. Um escritor famoso, cristão, diz que cada vez mais as igrejas estão cheias de pessoas cada vez mais vazias, porque vem para a igreja sem saber o que é que atrás realmente aqui, qual é o propósito dela aqui. Você vê porque depois do culto tem uma comida, glória a Deus por isto. Você veio porque na igreja tem alguém que você está interessado? Amém, que Deus te abençoe. Você veio à igreja para pagar um bolão? Eu já vi isso, pessoas que vão na igreja só porque é na igreja onde se reúnem para pagar o bolão. Quando você vem à igreja, lembre-se disto, que tem pessoas que estão do teu lado, que precisam do teu afago cristão. Abraça, mas não só aqui, fora daqui, você é a igreja fora daqui, você não é a igreja aqui, porque quando a igreja aplica esses princípios, irmãos, não tem ninguém que detém a igreja de Jesus. Olhemos para a igreja de Atos dos Apóstolos,
Olhemos para a igreja de Atos dos Apóstolos, uma igreja que queria ser bênção. Se você quer ser bênção, olhe para a igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja, quando ela quer ser bênção, não tem autoridade que impede. Deram ordens à igreja, não façam isso, mas eles disseram, importa mais louvar a Deus ou servir a Deus do que aos homens. Se decretarem uma lei a partir de hoje na Califórnia, não se pode louvar a Deus, vocês vão suplantar a autoridade humana, porque importa mais servir a Deus. Quando a igreja quer ser bênção, não tem perseguição que dá jeito, não tem perseguição que sufoca, não tem perseguição que resolve acabar com a igreja. Foram perseguidos, mas vitoriosos. Quando a igreja quer ser bênção, não tem inimigo que impede, era inimigo daqui, inimigo de lá, mas a igreja estava de pé. Quando a igreja quer ser bênção, não tem nem prisão que acaba com a igreja. Mandaram para a cadeia, o Espírito Santo foi lá e libertou aqueles homens. Então a pergunta é, vocês querem ser bênção? Mais do que já são, nunca é o suficiente, estamos sempre caminhando, olhando para frente, olhando para aquilo que Deus ainda tem para realizar através de nós. A nossa igreja é uma igreja muito boa, glória a Deus por isso, mas cuidado com isso, esse não é o limite. O inimigo do pior não é o ruim, o inimigo do pior é o bom, porque no pior nós somos impulsionados a sair no tudo ou nada, mas no bom nós nos acomodamos. No bom, nós temos medo de arriscar. Por que as igrejas perseguidas no Oriente Médio crescem mais do que as nossas? Porque aqui o pastor estava dizendo uma igreja com quase 3.000 membros, a igreja que é a igreja sede aqui, e de repente foi definhando. Por quê? Porque lá cresce, aqui não, porque nós estamos no limite do bom, nós estamos no limite do confortável, nós viemos à igreja para nos fazer bem. Infelizmente esse é o contexto ocidental, nós vamos à igreja para nos sentirmos bem, porque hoje em dia é até perigoso fazer a pessoa confessar os seus pecados publicamente, como era na igreja de Atos, fazer a pessoa chorar, fazer a pessoa se sentir pecadora, isso já não produz mais resultados humanos. Então as pessoas querem cada vez mais fama, prazer, comodidade, quando a palavra nos ensina outra coisa. Irmãos, a igreja aqui em Los Angeles pode ser muito mais bênção. Pode ser. Todos nós, quando nós olhamos para o que Deus fez por nós, reconhecemos e retribuímos a Ele e àqueles que nos cercam. Está agora ao nosso, como resposta, né? Nós devemos dar esse feedback. A pergunta que eu faço é, quanta bênção você quer ser nas mãos de Deus? Que tanto você quer ser usado por Deus? Quanto você permite que Deus te use? Até que ponto você faz um compromisso de fazer do culto ao Senhor um culto ao Senhor? E até que ponto você permite de fazer do campo missionário um campo missionário? Amém? Que Deus nos abençoe, queridos. Eu não sou de fazer apelo, não sou de convidar ninguém à frente, eu sou muito reservado com isto. Eu gosto de conversar com as pessoas particularmente. Eu sempre digo, se você sentiu de Deus uma palavra, você procure a pessoa que você tem confiança aqui na igreja, abre o teu coração com ela, procure o teu pastor, ou procure aquele que você sabe que pode, mesmo não conhecendo, você pode confiar nele. E assim você, primeiramente, abre o teu coração e depois, publicamente, você declara aquilo que você já manifestou. Esse é o meu procedimento com a igreja, normalmente. Então, eu deixo isto a você. Se você tem recebido de Deus uma palavra e que esta palavra vai te abençoar, depois procure aquela pessoa com quem você pode confiar e orar com ela e pedir a oração dela. E depois, quem sabe, você terá um testemunho para dar na igreja. Amém? Amém. Mas o pastor tem a palavra para continuar com aquilo que Deus colocou no teu coração, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém. Boa palavra, glória a Deus. Vamos orar, Pai. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva. Eu sei que o Senhor falou aos corações hoje, como o Senhor falou ao meu também.
Se alguém aqui que está como aquela ovelha que se desgarrou, traze de volta a Ti nesta noite, Senhor. E nós, Senhor, que recebemos aqueles que se desgarraram, possamos recebê-los não como aquele hamster que já não aceita aquele que partiu, mas possamos receber em amor. O pastor Newton mencionou a igreja primitiva, que deve ser o modelo para nós. Sabemos que aquela não era uma igreja perfeita também, mas era uma igreja na qual havia amor e havia temor do Senhor. Nós também possamos ser tementes a Ti e possamos também manifestar o Teu amor de maneira prática nas nossas vidas, recebendo, abraçando e amando as pessoas, Pai. Ó Deus, que possamos fazer isto com todos aqueles nossos irmãos que porventura deixaram o Teu caminho. Primeiro sendo como aquele pastor indo atrás deles e buscando reintegrá-los ao Teu rebanho, Senhor. E segundo sendo como aquelas 99 ovelhas que receberam aquela ovelhinha que se desgarrou, mas que possamos recebê-la com amor, Senhor. E que este amor prevaleça nos nossos corações e nos nossos relacionamentos. Perdoa-nos, Pai, as vezes em que não temos feito isso. E dá-nos a Tua graça, Senhor. Dá-nos a Tua graça para que sejamos homens e mulheres segundo o Teu coração. Homens e mulheres que procuram reproduzir em seu caráter, que procuram reproduzir em suas atitudes e ações o Teu caráter e o Teu amor, Senhor. Ó Pai, assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. E a igreja diz, amém.